Opa, galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa com um homem e uma mulher cercados por uma horda de monstros. Com a mulher inconsciente, o homem se perguntou se morreria em um lugar assim, com o corpo coberto de feridas. No entanto, seus instintos de sobrevivência eram tão fortes que ele decidiu lutar até a morte, recusando-se a morrer em um lugar assim. Mais tarde, em uma prisão na cidade Z, um homem chamado Zhu Fan foi visto visitando seu pai, que estava preso. Ele disse ao pai que tinha atualmente 18 anos e queria cumprir a promessa de seu pai de contar toda a verdade sobre o desastre da onda de monstros que ocorreu 8 anos atrás. Quando Zhu Fan fosse velho o suficiente, ele também disse que limparia todas as acusações e o nome de seu pai. Dizem que 8 anos atrás, na cidade S, houve um surto de onda de monstros que se tornou o maior desastre da história chinesa, e seu pai chamado Zhu Rui foi o único sobrevivente desse grande desastre. Uma investigação foi realizada e, posteriormente, seu pai foi considerado um traidor que negligenciou seu dever, pois não apareceu durante o surto. Mas considerando seus muitos anos de feitos meritórios para o país, ele foi condenado a uma pena de 10 anos de execução. Isso impactou a vida do prota, que nos últimos 8 anos viveu como filho de um traidor e frequentemente foi alvo de ridicularização por outro. Prota sobreviveu até agora apenas porque tinha fé em seu pai e continuaria tentando limpar o nome de seu pai. No entanto, seu pai realmente disse a ele para deixar a cidade Z, mudar seu nome e começar uma nova vida, porque não seria fácil viver como filho de um traidor. Mesmo assim, ele não conseguia aceitar que seu pai fosse um traidor, porque confiava muito nele. Quando saiu da prisão, os guardas disseram que a taxa de visita seria triplicada apenas por ser filho de um traidor. Prota se perguntava como alguém que se arriscava e fez inúmeras contribuições para o país poderia ser considerado um traidor. Assim, Prota estava determinado a descobrir a verdade e há alguns anos trabalhava como mercenário Starfall para sobreviver. Ele tinha apenas o suficiente para suas necessidades diárias, porque era um guerreiro reserva Starfall de baixo status. O único objeto de valor para ele era um colar que sua mãe lhe deu, feito de fragmentos de meteoros da noite da estrela cadente. Prota decidiu ir à guilda de mercenários para ganhar mais dinheiro para suas necessidades diárias e também para as despesas de visitar seu pai na prisão. Quando Prota chegou à sede da guilda de mercenários, muitas pessoas lá continuaram zombando dele por seu baixo status, sendo considerado uma maldição por ser filho de um traidor. Prota não se importou com isso, pois estava acostumado a ouvir essas coisas, e então foi ao escritório de seu tio Gao e pediu uma missão de classe, o que Prota considerava extremamente perigoso dada sua posição de reserva com baixo status. Embora a princípio o tio tenha se recusado a dar uma missão de classe ao Prota, no final ele deu uma missão de exploração de classe. Prota concordou em participar da missão e, quando chegou lá, conheceu um grupo liderado por uma bela mulher chamada Mulin Yui. Pela arma que ela segurava, que continha um núcleo de monstro, Prota pôde perceber que a mulher era uma guerreira de nível intermediário, muito forte. O próprio núcleo de monstro era um cristal contido em um monstro, enquanto o equipamento Starfall era uma peça feita com um núcleo de monstro, e era a arma usada por Mulin Yui. Quando Prota se apresentou, um homem arrogante chamado Muzi zombou dele como uma isca insignificante para monstros. Uma pessoa de cabelos brancos com sobrenome Mo interveio em sua discussão. Depois disso, Prota recebeu uma carta de contrato como teste de sua elegibilidade, e eles aceitaram o Prota depois de verem sua habilidade pessoalmente. Prota conseguiu capturar o papel de contrato que havia sido feito extremamente duro injetando sua energia. Depois de ver o conteúdo do contrato, ele o seguiu cuidadosamente, considerando que ele era o mais fraco do grupo. Nesse ponto, Prota já era um slayer de monstros da cidade e viu muitos monstros lagarto do tipo E. Quando mirou em um com uma flecha, a flecha quicou no monstro, o que enfureceu os lagartos e eles começaram a persegui-lo. A principal tarefa do Prota era servir de isca para atrair os monstros até ele. Prota correu com todas as suas forças para chegar onde seu grupo estava se reunindo. Quando Prota chegou, os lagartos também chegaram, e ao mesmo tempo o resto do grupo começou a bloquear a passagem deles, atacando calmamente e elegantemente cada lagarto que estava à vista. Quando terminaram de matar todos os monstros, havia um lagarto meio-corpo que ainda conseguia avançar para atacá-los. O astuto Muzi empurrou o corpo do Prota para fazer dele um escudo humano. Prota rapidamente evitou o ataque e conseguiu atirar flechas nos olhos do lagarto, e no final, Inyui conseguiu matá-lo. Nesse momento, o colar do Prota emitiu uma notificação estranha, informando que a primeira caçada de classe deles foi bem sucedida. Naquela noite, enquanto Prota estava de guarda, Inyui se aproximou dele, e nesse momento, o chão em que estavam tremia e eles caíram no chão junto. Acima deles,
Viram alguém que estava por trás disso. Eles caíram nos trilhos do metrô. Prota sabia que estava a mais de 20 metros de profundidade. Eles procuraram uma saída e ouviram um grupo de monstros lagartos se aproximando por causa do cheiro de sangue de Yin-Yui. Ela disse a Prota para recuar, pois ela achava que ele seria um fardo. Yin-Yui usou sua técnica para aniquilar todos os monstros lagarto com agilidade técnica deslumbrante. Mais uma vez, havia um lagarto com metade do corpo que ainda conseguia se mover em direção do Prota, mas desta vez ele conseguiu esfaqueá-lo e a notificação apareceu novamente, informando que ele matou outro monstro de classe E. Depois de matar todos os monstros lagarto, eles continuaram sua jornada para encontrar uma saída. Mas então, encontraram um beco sem saída. Prota sabia que estava fechado por fora, mas Yin-Yui, que estava desconfiada, apontou sua espada diretamente para o pescoço do Prota. Zhu Fan estava confuso sobre o que Yin-Yui queria, e por causa disso, ela finalmente percebeu que o culpado não era o Prota. Ela pensava que alguém estava tentando prejudicá-lo. Prota também percebeu que deve haver conflitos na família Mu, que é uma família Starfall com o lema de que os fortes sobrevivem enquanto os fracos morrem. Como é conhecido, a família Starfall realizará um teste para caçar monstros e enfrentar inimigos de sua própria família. Enquanto isso, Prota procurou outra saída não tão óbvia e eles correram até encontrarem uma saída, apenas para ver flechas se dirigindo em sua direção. Yin-Yui rapidamente protegeu Prota, que ainda estava exausto, mas Prota imediatamente soube que eram flechas envenenadas, então ele imediatamente retirou a flecha cravada no corpo de Yin-Yui. Prota olhou e viu que o tio An e o resto do grupo haviam traído Yin-Yui. A traição já estava enraizada no corpo de An, apenas pelo desejo de ficar rico. Sem esperar muito, ele pressionou um botão que fez o local onde Yin-Yui e o Prota estavam explodir. Aparentemente, eles queriam fazer do Prota o bode expiatório que causou a morte da filha da família Mu ao caçar o covil de monstros. Prota e Yin-Yui, na verdade, conseguiram voltar ao lugar original, pois foram presos subterrâneos quando um grupo de monstros lagarto apareceu ao sentir o cheiro do sangue da Yin-Yui. Ela contou ao Prota sobre o plano do tio An de colocar toda a culpa pela morte sua no Prota. Zhu Fan sabia que precisava sair de lá vivo enquanto Yin-Yui ainda podia lutar. Ela o protegia enquanto ele procurava outra saída. Havia uma pequena luz que deveria ser uma saída, mas não seria fácil, pois os monstros lagartos cercaram. Yin-Yui disse a Prota para sair primeiro enquanto ela afastaria a horda de monstros. Prota obedeceu e abriu seu caminho enquanto preparava uma armadilha. Prota imediatamente ligou para Yin-Yui e logo depois ela passou pela armadilha que o Prota havia preparado anteriormente. A armadilha conseguiu fechar a saída e bloquear o monstro lagarto aquático para que eles não fossem perseguidos. No entanto, ao saírem, não conseguiam se acalmar, pois em frente a eles já havia outro grupo de lagartos aquáticos aguardando por eles. Yin-Yui, envenenada, estava fraca e caiu, enquanto Prota, com suas últimas forças, usou a espada de Yin-Yui caída. Com essa espada, ele conseguiu cortar a cabeça de um lagarto aquático, mas a cabeça ainda se moveu e a língua do lagarto o esfaqueou no peito. Prota desmoronou, sentindo que sua vida estava prestes a acabar. E nesse momento, seu colar emitiu uma notificação de que ele havia derrotado 3 monstros e acumulado energia. O sistema do Deus da Guerra foi ativado e distribuiu os pontos que Prota havia ganhado. Prota, que acordou, ficou chocado, porque ele ainda estava vivo e sua ferida estava fechada. Prota viu que o lagarto aquático ainda estava no lugar e pronto para atacar. Imediatamente, Prota atacou diretamente o lagarto aquático. Prota conseguiu evitar rapidamente os ataques do lagarto aquático que vinham em sua direção. Surpreendentemente, ele também conseguiu sentir o poder na espada de Yin-Yui. Ele sorriu, desviou de cada ataque do lagarto aquático e amarrou sua espada com uma corda, jogando-a de forma que atingisse as línguas de 2 lagartos aquáticos. Ele fez uma postura adequada e cortou os 2 lagartos aquáticos de uma só vez. Prota olhou novamente para a notificação, que desta vez o instruía a se concentrar na batalha, pois havia um monstro à sua frente pronto para atacar. Cada golpe conseguiu cortar o braço do lagarto aquático. No início, o grande número de monstros lhe causou problemas, mas agora sua força aumentara e seus ataques conseguiam matar cada lagarto aquático que o atacava. Em sua mente, ele pensou que a partir daquele dia, ele não se esconderia mais atrás de seu grupo e trilharia seu próprio caminho. A mensagem de notificação apareceu novamente, mostrando quantos pontos poderiam ser distribuídos. Mas antes disso, Prota levou Yin-Yui para um lugar mais seguro. Prota planejava lidar com o sangue venenoso no corpo de Yin-Yui, que atraía muitos monstros. Ele já estava preparado para isso. Prota teve dificuldade em suprimir seu desejo por causa do corpo sedutor de Yin-Yui, mas no final ele conseguiu limpar o sangue venenoso do corpo dela. Além disso,
Ele também removeu o cheiro do sangue para não provocar a aparição de outros monstros. Prota então olhou para o que o sistema poderia fazer e descobriu o que estava acontecendo. Ele já havia distribuído seus pontos nas estatísticas de que precisava. Agora, Prota aumentou sua força e testou sua força capturando um lagarto aquático. Com apenas um ataque, ele conseguiu matar o lagarto e obter 3 pontos adicionais. Ele conhece a vantagem dos pontos que obteve e o efeito de aumentar suas estatísticas. E assim, Prota já havia começado a caçar para aumentar sua força. Prota ganhou um sistema de deus da guerra que o torna mais forte, o que ele aproveita continuando a caçar lagartos aquáticos que ele pode derrotar facilmente. Ele também pegou as escamas e presas para vender mais tarde. Em pouco tempo, Prota já estava no nível de guerreiro de nível médio e os pontos que ele ganhava matando lagartos aquáticos foram reduzidos para 1 ponto. Isso fez decidir ir mais fundo para caçar monstros ainda mais poderosos. Prota estava procurando no subsolo e, nesse momento, havia um monstro crocodilo de 2 cabeças comendo um lagarto aquático. Prota voltou onde Inyu estava e novamente limpou o sangue que estava no corpo dela. Mas logo depois, Inyu acordou e apontou sua espada para o pescoço de Prota. Felizmente, Prota esclareceu rapidamente o mal-entendido e Inyu entendeu a situação. Agora eles veem um crocodilo de 2 cabeças e precisam derrotá-lo para sair desse lugar. Inyu disse que, para derrotá-lo, Prota precisaria ser capaz de usar todo o poder da espada Starfall ou ativar o equipamento Starfall e cortar ambas as cabeças diretamente. Inyu disse a Prota para aprender a usar a espada Starfall, explicando que o usuário da espada Starfall deve ressoar com o núcleo do monstro na arma, aumentando assim o poder da arma. Prota tinha apenas 3 dias para dominar isso, e para isso ele teria que lutar contra o lagarto aquático para ressoar com o núcleo do monstro. Mas o núcleo do monstro era frágil e a ressonância extrema poderia quebrá-lo instantaneamente. Prota estava fazendo isso a meio-dia quando o sistema de guerra apareceu, dizendo que sua espada não podia ser ativada e que eram necessários 10 pontos de estatísticas para ativá-la. Sem hesitar, Prota imediatamente ativou a ressonância da espada Starfall. Inyu parecia muito surpresa com o talento de Prota, mas também ridicularizou sua falta de conhecimento sobre o efeito do uso dela. Prota já estava na frente do crocodilo de 2 cabeças e avançou para evitar todos os ataques dele. Quando Prota estava dentro do alcance de ataque, ele foi atingido pelo ataque do rabo do crocodilo e foi lançado longe, perdendo muito sangue no processo. Ele rapidamente evitou ser atingido pelo crocodilo de 2 cabeças. Prota foi atacado várias vezes e foi forçado a recuar para identificar a fraqueza do crocodilo. Ele tinha que derrotá-lo para limpar o nome de seu pai. Na memória de Prota, ele viu o corpo de sua mãe que nunca foi encontrado, o que significava que havia uma possibilidade de que sua mãe ainda estivesse viva. Retornando à batalha, a localização escondida de Prota já havia sido descoberta pela criatura, mas felizmente ele conseguiu evitar seu ataque. Sua vida havia alcançado o sistema e lhe concedido uma habilidade de percepção que podia sentir os arredores com um raio de 10 metros. Graças a isso, Prota podia ver e sentir a presença do crocodilo atrás dele. Prota ativou rapidamente a espada Starfall, pois essa era a sua chance de avançar e cortar as 2 cabeças do crocodilo de uma vez. Graças a esse ato, ele obteve um núcleo de monstro de nível E. Prota já havia derrotado o crocodilo de 2 cabeças e emergido do subterrâneo carregando Inyu em suas costas. Ao sair do subterrâneo, ele pôde sentir como o peito de Inyu estava macio, algo que várias vezes quebrou sua concentração. No entanto, ao mesmo tempo, Prota pôde sentir o ataque vindo do seu lado e conseguiu facilmente esquivar-se dos inúmeros ataques de flecha. Aparentemente, o ataque vinha de Muja, que estava pronto para matá-los. Muja olhou arrogantemente para Prota e Inyu, que estavam feridos no momento, e ordenou que seus homens avançassem para matá-los. Enquanto Prota sorria feliz, pois conseguirá rapidamente matar os dois, ele segurou Inyu nos braços e lutou contra Muja. Os homens de Muja ficaram chocados ao ver seus camaradas morrerem, enquanto Muja ordenava que seus homens matassem Prota e Inyu imediatamente. Prota, com sua habilidade de percepção, conseguiu repelir todas as flechas direcionadas a ele e rapidamente avançou para atacar os 2 homens de Muja, e as 2 pessoas, restando apenas Muse sozinho, que estava começando a sentir medo da morte. Seu rosto assustado acompanhava suas pernas e corpo enquanto corria para fugir de Prota. Mas Prota zombou da rápida corrida de Muse e se apressou para pegá-lo, cortando a mão direita de Muse,
que ainda estava tentando implorar por perdão. Quando Prota viu sua chance, ele atacou Muz impiedosamente e o matou instantaneamente. Prota carregou novamente Inui para sair do ninho dos monstros e lá eles viram o salvador da família Mu que havia chegado. E Inui agradeceu a Prota e deu a ele um contato pessoal. A criada viu a espada Starfall de Inui trazida por Prota e, depois de se despedirem, Mu a aconselhou a não se aproximar do filho do traidor, mas Inui parece já ter se apaixonado pelo Prota. Enquanto isso, Mu Anhu, que havia visto Muz ser morto, prometeu com raiva matar o Prota e Inui. Enquanto isso, na prisão de Jianbei, duas pessoas do governo irão buscar Zhu Hui, pois ele será transferido para outra prisão. Ele também estava indo visitar seu pai novamente, mas naquele momento ele viu uma prisão flutuante para os prisioneiros mais terríveis da China aparecer na frente dele. Ele pensou que seu pai estava planejando a transferência para a prisão voadora. Os funcionários da prisão estavam em frenesi porque estavam perseguindo o jovem que havia entrado abruptamente. Lá dentro era o Prota tentando impedir a transferência de seu pai. Os guardas de cabelo verde lá zombaram do Prota, que era filho de um traidor, enquanto o Prota avançava e esmagava todos os guardas que o impediam. Ele sentiu um golpe e conseguiu deter o ataque da lâmina da mão da mulher com óculos. A mulher ficou chocada e começou a atacar o Prota novamente, mas Prota suportou cada um de seus ataques, que já estavam em um nível mais alto, até seu pai ficou surpreso ao ver que seu filho havia ficado mais forte. Prota abriu sua lâmina ressonante para colidir com o ataque da mulher e o resultado foi uma enorme explosão de energia que fez o núcleo do monstro que estava na espada do Prota se despedaçar instantaneamente. O guarda de cabelos verdes viu isso e elogiou Prota e estava prestes a dar-lhe tempo para conversar com seu pai. Disse a ele que nunca havia traído e enviou seu filho para a base militar na cidade de Jinin, onde havia evidências por trás da queda da cidade de S. Prota também foi informado sobre onde era e a senha também, e depois de dizer isso, Prota viu que seu pai havia sido levado para a prisão flutuante. Após esse incidente, Prota acordou porque seu alarme disparou e acidentalmente destruiu seu despertador. Ele esqueceu que sua força já estava no nível intermediário. Prota recebeu uma ligação de seu tio, que disse a ele para ir imediatamente ao seu escritório, pois ele havia preparado tudo. Prota chegou ao escritório de seu tio, onde já estavam todos os documentos e requisitos preparados para Prota ir para a cidade de Jinin junto com o cartão de guerreiro novato Starfall. Ele agradeceu ao tio Gao por tê-lo ajudado até agora e disse que voltaria a ele mais tarde, quando todos os seus negócios estivessem concluídos. Ele já havia partido e seguiria para a cidade de Jinin em 5 dias. Antes disso, ele iria para o centro de comércio. Recebeu uma ligação de seu amigo, o único amigo que se importava com Prota. Após uma breve conversa, Prota foi ao centro de comércio. Com a habilidade de percepção, ele podia sentir o nível de poder das pessoas. Se não conseguisse ver, a pessoa estava em um nível ainda mais alto do que Prota. Zhu Fan entrou no centro de comércio e vendeu todos os seus itens que ele havia pegado. Quando terminou seus negócios, ele também viu a irmã mais velha de Lugia, que agora trabalhava no centro de comércio como um guerreiro de nível inicial. Prota cuidou de seus outros negócios e cumprimentaria Lugia mais tarde durante o jantar com Li Wei. Prota já havia se reunido com outros funcionários para consertar sua espada Starfall com o núcleo de monstro mutante de qualidade que ele havia obtido, mas o funcionário disse que não podia, porque não havia um ferreiro aqui capaz de reparar nesse nível. Depois que Prota saiu, os dois funcionários continuaram falando sobre o Prota ser capaz de ter um núcleo de monstro com mutação de nível E. Eles não acreditavam que alguém como Prota pudesse possuir um item tão precioso. Naquela época, havia uma pessoa que fez um funcionário sair correndo e chamar o Prota, porque um ferreiro avançado havia chegado aqui. Prota já estava na sala para encontrar o ferreiro e seu nome era Junayan. Ele hesitou um pouco até ter certeza, depois de ver que a insígnia era realmente de um ferreiro avançado. Prota tirou seu núcleo de monstro e, ao ver o núcleo, Junayan elogiou a energia contida nele e já sabia como o monstro havia morrido. Mas Junayan também duvidava que Prota não fosse o proprietário desse núcleo de monstro. Prota disse que foi ele quem derrotou o monstro e que o núcleo do monstro pertencia a ele. Mas Junayan ainda não conseguia acreditar em todas as palavras de Prota. Por causa da determinação do Prota, ela o levou à forja e começou a forjar espadas para ele. Prota já estava certo do nível de refinamento de Junayan depois de ver como ele fez uma única espada rapidamente. E quando a espada simples foi feita, a última coisa que ele fez foi prender um núcleo de monstro à lâmina. Quando toda a energia do núcleo do monstro estava instalada, ela enlouqueceria. Para segurá-la, você precisa de um guerreiro de alto nível e mesmo assim a energia continuará lutando. E o mais eficaz é a pessoa que matou o monstro. Junayan já havia anexado o núcleo do monstro à espada e,
Quando se fundiu, a energia liberada tomou a forma de um crocodilo de 2 cabeças. Junayan ordenou que o Prota suprimisse a energia, e Prota usou sua energia para suprimir rapidamente a energia do dragão de 2 cabeças. Ao ver isso, Junayan ficou cada vez mais convencido de que o Prota era realmente o responsável por matar o monstro. Junayan se desculpou e deu a ele um cartão VIP de um ferreiro avançado, que era realmente muito raro, e com isso ele podia obter um desconto em todos os centros de comércio. Junayan saiu imediatamente, pois ainda tinha muito o que fazer, e depois de pegar a nova espada, Prota usou o cartão VIP para testar sua espada Starfall. Logo, o examinador chamado Tanja chegou, um guerreiro de nível avançado junto com Junayan. Ao lado dele, já sabia quem Tanja era e estava mais ou menos no mesmo nível da mulher que conheceu na prisão voadora. Ambos estavam prontos para testar suas armas. Prota ganhou um adicional de 40 pontos em força e agilidade graças aos efeitos de sua nova espada Starfall. Tanja desviou facilmente de cada um de seus ataques e o Prota avançou novamente, mas Tanja, que tinha experiência em atacar, atacou rapidamente. Prota conseguiu desviar e se defender dos ataques de Tanja estava lá para testar o poder da espada de núcleo de monstro mutante Starfall de nível, então ele imediatamente ativou seu grande machado. Da mesma forma, Prota ativou sua espada e uma aura azul apareceu em sua espada. Os dois colidiram e a espada de Prota tinha um novo atributo de penetração, um ataque repentino que conseguiu raspar Tanja. O desesperado Tanja usou subconscientemente uma técnica de nível e para escapar, ele ficou chocado com o poder da espada do Prota. Tanja já havia saído dos campos de teste da espada Starfall e não esperava que a força de Prota fosse tão grande em tão jovem idade. Ele se encontrou com Prota novamente e se desculpou pelo incidente anterior. Ele já havia usado uma habilidade de nível Prota entendeu isso e o perdoou. Tanja saiu depois de dar conselhos ao Prota para praticar sua técnica de espada Starfall. Prota nomeou sua nova espada de Bom Percer. Nesse momento, Junayan parecia estar indo para o local de encontro com Li Wei, mas naquele momento ouviu um tumulto e reconheceu a voz que ouviu. Ele reconheceu a voz como a de Li Wei e Lugia discutindo com 3 soldados que acusavam Lugia de roubar os núcleos dos monstros, quando na verdade eles só queriam enganá-lo. Uma pessoa estava zangado ao ver Lugia protegendo Li Wei e avançou para atacá-lo, mas quando sua mão foi agarrada por Prota, que já estava lá, ele imediatamente o socou. O homem saiu zangado porque viu seu amigo sendo intimidado. Os 2 trapaceiros vieram atacar também, mas Prota facilmente o socou no estômago. Os trapaceiros continuaram falando para ridicularizar a reputação do centro de comércio. Nesse momento, Tanja e vários outros funcionários vieram para detê-los. Graças às informações que ele trouxe, Tanja logo soube quem eram os 3 e resultou que eles tinham um histórico ruim. Eles foram punidos antes de serem levados à polícia, e assim o problema foi resolvido. Nesse momento, os 3 estavam comendo e conversando, e depois de terminarem de comer juntos, Prota foi para a cidade de Jinin na montanha Chuva Fantasma. Prota olhou para a base militar fortemente guardada, não havia chance de entrar ilegalmente com sua habilidade atual, sem mencionar que a cidade de Jinin tinha tantos guerreiros poderosos. Mesmo os rumores diziam que o líder da cidade tinha um ranking de Senhor da Guerra. Em seguida, Prota foi para o bar que frequentava. Havia um garçom chamado Rugi que era familiar para Prota, pois Prota havia estado aqui por 10 dias e frequentava o bar com frequência. Nesse momento, Prota viu uma transmissão mostrando um aviso de que, se ele pudesse entrar na operação no topo da montanha Chuva Fantasma, as 10 primeiras pessoas poderiam receber uma oferta para entrar no exército e entrar e sair livremente da base militar. Vendo que Prota sabia que essa era a sua chance de entrar na base militar, existem 3 forças importantes na cidade: Jinin, o exército, e a Associação de Mercenários e a família Starfall. Após a Noite da Estrela Cadente, uma mutação ocorreu no mundo e muitos monstros apareceram. Essas 3 forças organizaram a limpeza de monstros na cidade Jinin para evitar a onda de monstros e formaram essa operação conjunta. Para um grupo de 10 pessoas, os que caçarem mais monstros receberão recompensas e poderão entrar e sair da base militar de Jinin. É uma boa oportunidade para Prota. Agora ele está no local de registro e recebeu um contrato de vida e morte. Também há Rugi, que está com Pandi, um filho do presidente mercenário Pual, e Rugi pede a ele para proteger Prota. Enquanto isso, Prota já parece estar no trem, no sistema de transporte, depois que o surto foi destruído, e só se passaram alguns anos desde que a ferrovia começou a operar. No caminho, Prota até viu um monstro raposa-águia bastante perigoso de nível D. A carruagem foi direto para a montanha Chuva Fantasma. Pandi e Lionwu da família Li. Enquanto isso, em uma sala, 3 grandes nomes estavam reunidos: Pandi, que era o presidente do exército mercenário de seu Pual, o chefe da família Li,
e Wei Xunshan, que era o instrutor-chefe da base. Enquanto isso, Prota já tinha saído para a área externa para obter seu espaço e os pontos para a operação. Desta vez, os pontos eram 1 ponto para um monstro de classificação F, 10 pontos para um monstro de classificação E e 100 pontos para um monstro de classificação D. Ele chegou a uma cidade morta que parecia muito deserta. A habilidade percebeu algo subterrâneo e, naquele momento, um grande número de aranhas Renrock apareceu e o cercou. As aranhas Renrock são monstros de nível F com presas e teias venenosas. Elas fazem ninhos que podem abrigar centenas a milhares de aranhas. Prota ficou muito feliz em saber que aquela era a teia de Renrock, onde ele poderia obter muitos pontos. Como um guerreiro intermediário, Prota esmagou facilmente muitas aranhas de uma vez. Mesmo que fizessem um ninho, essas aranhas defenderiam seu território e esta cidade teria apenas aranhas. Prota viu que a quantidade de pontos que ele obteve não foi muita ao matá-las, então ele as usaria para praticar sua técnica recém-adquirida, o Passos de Salgueiro, a única habilidade que ele havia encontrado no centro de comércio Jianbei anteriormente. Atualmente, a maestria está no nível iniciante, mas há 4 estágios no uso da habilidade: iniciante, competente, avançado e perfeito. Enquanto isso, na floresta, você vê Pandi, que está ferido e sendo perseguido por muitos soldados. Pandi sabe que isso é obra de alguém que quer matá-lo. Ele correu até chegar à cidade dos mortos, onde havia muitos cadáveres de aranhas. Lá, com sua condição atual, ele estava assustado contra tantas aranhas. Felizmente, havia Prota, que matou as aranhas. Pandi já sabia que Prota era a pessoa que rugia e pediu para protegê-lo, mas ele nunca esperava que a pessoa que ele estava prestes a proteger fosse tão poderosa. Então eles entraram no prédio para se abrigar. Pandi ele mesmo recebeu o desdém de Prota, que não achava que uma criança participaria dessa operação, mas isso não podia ser negado, porque Prota acabará de chegar na cidade de Jinin e não sabia quem era Pandi. Muitos guerreiros ameaçaram sua vida. Pandi ofereceu ao Prota cooperar com ele para ensinar o Prota uma técnica de manobra mais forte e útil do que os Passos de Salgueiro. Prota estava interessado, embora no início ele não acreditasse no que o garoto gordinho estava dizendo. Pandi imediatamente deu a ele a fórmula da habilidade. A tarefa do Prota era bastante simples, ele só precisava proteger Pandi pelos próximos 3 dias, e Prota concordou com a oferta. Uma circunstância irônica, considerando que Pandi deveria proteger Prota, não o contrário. Depois de se encontrarem e fazerem um acordo, um ataque surpreendente ocorreu. Várias pessoas com armaduras completas estavam prontas para matar Pandi, que não queria que seu orgulho fosse ferido. Tirou sua armadura e disse que já sabia que eles foram enviados pela família Li para matá-lo. Ao ouvir um nome familiar, Prota se lembra de que havia um velho careca que originalmente apoiava todos os assuntos de seu pai. Ele até foi resgatado por seu pai. Apenas ouvindo o sobrenome Li, Prota ficou furioso e ativou sua espada Starfall. Os dois avançaram em direção a Pandi com sua força. Pandi conseguiu segurar um dos atacantes que voou para matar Prota, que ficou chocado ao ver a expressão zangada do Prota e sem saber que o corpo de um dos inimigos já havia sido cortado pelo Prota. Zhu Fan continuou avançando, bloqueando os outros 2. Prota estava confiante de que poderia derrotar os 3, mas isso poderia levar muito tempo. Ele também teria que dar o seu melhor. Prota ativou sua habilidade de percepção e avançou, mas foi bloqueado pelos chicotes deles e empurrado para trás. Nesse momento, eles atiraram flechas no Prota. Lu Fan estava um tanto aflito porque tinha que proteger Pandi. Prota perguntou a Pandi se ele poderia se mover. Pandi disse que sim, e ele começou a se mover. Por causa disso, a concentração dele se dividiu, e essa foi a chance de Prota avançar e matar uma pessoa. Os outros ficaram com raiva e o atacaram, mas ele não conseguiu evitar ser atingido por uma flecha no ombro. Prota estava em um estado desesperado, mas um ponto por matar a pessoa anterior permitiu que ele ativasse a habilidade Passos de Salgueiro. Prota aprendeu instantaneamente a habilidade. Seu movimento se acelerou, ele esquivou de cada ataque deles e cortou o braço de um de seus inimigos. Nesse momento, outra pessoa tentou parar Prota, mas não deu certo. Prota já tinha matado seu amigo e estava atrás dele, matando diretamente. 3 soldados do mesmo nível que ele foram facilmente abatidos, o que surpreendeu muito Pandi. Como Prota poderia vencer aquelas 3 pessoas? Prota disse a ele que essa possibilidade era o plano de Liongwu, visando o primeiro lugar e planejando operar de maneira suja. Então foi mostrado Liongwu, que já sabia que as 3 pessoas que ele enviou perderam contato, mas ele estava muito feliz porque já sabia que Pandi estava seriamente ferido e tinha certeza de que Pandi não seria capaz de entrar no top 10. Liongwu planeja se tornar o número 1 nessa operação e quebrar o recorde. Enquanto isso, após aquele incidente,
Prota carregou Pandi nas costas para outro terreno de caça. Eles foram confrontados por uma cobra de vinhas de nível E. Com uma nova técnica, Prota derrotou facilmente as cobras. Pandi ficou muito feliz com o Prota e tinha certeza de que ele ficaria em primeiro lugar. Prota perguntou por que eles queriam ficar em primeiro lugar, e Pandi disse que o prêmio era muito bom, uma descoberta de artefato alienígena feita há 2 anos. Pandi conta que uma noite caiu um meteorito na Terra, os animais afetados começaram a sofrer mutações e monstros apareceram em grande número. Depois os humanos sofreram mutações e os guerreiros Starfall nasceram, assim como as mutações em plantas e vegetações foram mais lentas. Até que, no ano passado, após 10 anos da queda do meteorito, algo foi encontrado na planta mutada, chamado de artefato alienígena. Ele pode aumentar muito a força, mas é muito raro de se obter. O primeiro lugar nesta operação receberá um artefato alienígena de classificação D. Ao ouvir isso, Prota ficou ainda mais empolgado. Pandi o levou a um lugar onde muitos monstros foram encontrados e também ficou chocado com o lugar. Um forte cheiro de sangue estava presente, e ele viu um grupo de lobos chamados Lobo Pele de Ferro. Este lugar foi descoberto pela Associação de Mercenários, e Prota ficou muito feliz, porque com isso ele poderia acumular pontos na operação e também no sistema do Deus da Guerra. Não querendo ser um fardo, Pandi se tornou um tanque para o Prota, e Prota rapidamente derrotou todos os lobos que estavam lá. Embora tenham sido facilmente derrotados, seus números continuaram a aumentar, então eles recuaram por um tempo. Enquanto isso, Leonvu tinha um plano. Ele tinha outras 2 equipes para acumular pontos para ele. Se isso continuasse até o final, ele definitivamente ficaria em primeiro lugar. No entanto, por outro lado, pode-se ver que o Prota já havia contado o número de pontos e já tinha cerca de 10 a 14 pontos. Infelizmente, naquele momento, a habilidade de percepção do Prota sentiu um lobo que parecia diferente do usual, observando-os de longe. Pandi disse que era um rei lobo que estava no nível D e parecia estar evoluindo novamente. Era o rei lobo dos monstros. Monstro que havia crescido para os níveis superiores em sua hierarquia. O lobo estava irritado que seus filhos e netos foram mortos e devorados por eles também. Prota rapidamente carregou Pupan para escapar do ataque do lobo. O lobo era bastante rápido, mas Prota ainda conseguia esquivar-se de seu ataque. Mas quando ele cortou o corpo do lobo, o corte não penetrou nem arranhou nada. Vendo que o lobo estava prestes a investir com seus chifres, Prota não teve escolha senão aumentar a habilidade de flash do florescer do salgueiro para o nível parcial. Graças a isso, ele conseguiu evitar a investida do Rei Lobo, uma investida que poderia perfurar pedras. Sentindo-se não forte o suficiente, Prota também aumentou sua estatística de velocidade para 99, que já era o máximo, e ele queria testar sua força aumentada. O Rei Lobo atacou novamente, a velocidade de Prota era realmente rápida, ele conseguia desviar e tentar cortar com habilidades de penetração, embora tenha conseguido fazer um ferimento na perna do lobo. O ferimento se regenerou muito rapidamente e sem esperar muito tempo, o lobo avançou, arranhando o ombro do Prota. Não havia outra escolha. Prota escolheu recuar primeiro. Esta era a segunda vez que Prota recuava e eles conseguiram escapar da perseguição do Rei Lobo. Mas quando eles queriam descansar, várias pessoas chegaram querendo roubar seus pontos. Ouvindo suas provocações, tanto Prota quanto Pupan ficaram com raiva e os derrotaram diretamente, tirando todos os seus pontos. Mesmo que eles tenham conseguido apenas 150 pontos, pelo menos isso foi suficiente para somar aos seus pontos atuais. Montar um time de reserva para coletar pontos na verdade ia contra as regras. Se descobertos, seriam punidos pelo exército. Naquele momento, eles viram muitas pessoas caídas e Pupan imediatamente percebeu que era uma armadilha. Houve 2 ataques rápidos que eles conseguiram parar, e 2 gêmeos conhecidos como as serpentes gêmeas da família Lee apareceram. Além disso, Prota esquivou de todas as flechas que foram direcionadas a ele. Aparentemente, eles já estavam cercados. Pupan zombou do uso de meios traiçoeiros pela família Lee, mas as serpentes gêmeas não se importaram. Eles avançaram, a verde começou a atacar rapidamente, e Prota conseguiu desviar, enquanto a vermelha começou a recuar, pronta para atacar Prota pelas costas. Os ataques da verde podiam ser parados por Prota, enquanto a vermelha por trás podia ser repelida por Pupan com seu escudo, mas as flechas que continuavam atacando-os rapidamente fizeram Prota carregar Pupan para fora desse estado. Prota estava pensando em um bom plano para derrotá-los, e nesse exato momento, ele se lembrou do Rei Lobo em forma de cobra. As gêmeas persuadiram Prota a sair e entregar Pupan,
mas Prota estava com muita raiva da família Lee. Ele já tinha discutido seu plano com Pupan e estava certo de que funcionaria. Prota provocou suas emoções e funcionou. As serpentes gêmeas imediatamente avançaram contra Prota, que estava correndo em direção ao Rei Lobo. Com a defesa de Pupan, eles conseguiram escapar, e Prota até feriu a mão do Vermelho. Sabendo que a arma de Prota era boa, o Vermelho ficou bastante feliz e começou a perseguir, mas Prota os deixou para trás com sua velocidade. Ao vê-los parar de persegui-lo, Prota lançou uma garrafa cheia de líquido verde que os atingiu diretamente. Eles ficaram muito zangados ao descobrir que o líquido era excremento de gambá e começaram a persegui-lo novamente. O que os aguardava naquele momento era que Prota havia corrido mais longe, e um rei lobo apareceu e emboscou as serpentes gêmeas. Nesse momento, as serpentes gêmeas perceberam que haviam sido encurraladas por Prota e Pupan. As serpentes gêmeas foram forçadas a lutar contra o Rei Lobo. Seus ataques foram bloqueados com sucesso, e ele ordenou aos arqueiros que mirassem nos olhos do Rei Lobo. Mas tudo falhou. O Rei Lobo bloqueou cada ataque e os impediu de escapar. Prota e Pupan, que viram isso de cima do penhasco, pensaram que aquele grupo definitivamente seria capaz de derrotar o Rei Lobo, mas felizmente o Rei Lobo conseguiu segurá-los. O Rei Lobo investiu contra as serpentes gêmeas, mesmo que eles conseguissem esquivar. O que ele estava mirando era o arqueiro, que ele imediatamente despedaçou no penhasco. O Vermelho tirou um item de couro dourado que poderia prender os movimentos do Rei Lobo. Era um cabresto de monstro, e com esse item, ele poderia capturar monstros mais facilmente. Era feito com núcleo de monstro e tendões, e incluía itens raros. As serpentes gêmeas lançaram um ataque combinado que conseguiu enfraquecer o Rei Lobo, mas ele não desistiu. Ele atacou as serpentes gêmeas com seus chifres voadores e atravessou os dois peitos. Vendo a chance de Prota e Pupan atacaram os outros dois arqueiros, Prota já havia avançado e apunhalado a cabeça do Rei Lobo. Quando as serpentes gêmeas conseguiram se levantar, Prota já sabia e atirou flechas nos corpos dos dois. As serpentes gêmeas estavam furiosas após serem encurraladas. Prota estava muito grato por ter trazido muitos pontos, e finalmente, as serpentes gêmeas morreram. Quando Prota estava prestes a matar o Rei Lobo, ele já tinha fugido. Prota o perseguiu, pois não queria perder os pontos do Rei Lobo e o cabresto também. Enquanto Prota estava pensando em comer carne de monstro de rank D, o Rei Lobo entrou em uma caverna. Quando o Rei Lobo caiu, o sistema disse que o Rei Lobo estava morto. Eles coletaram todos os materiais que podiam ser vendidos por um alto preço, incluindo o cabresto. Pupan contou os pontos deles e ganhou mais 350 pontos. Prota e Pupan estavam curiosos sobre o primeiro colocado e o artefato alienígena. A operação conjunta havia terminado e os soldados entregaram seus pontos. Prota quase chegou tarde demais ao acampamento e Pupan lhe disse quem era o candidato ao primeiro lugar. Havia Liongvu, que parecia deprimido porque as serpentes gêmeas não voltaram a tempo. Em seguida, havia Ji-Jon, que já havia entregado seus pontos e obteve 746 pontos, tornando-se o primeiro colocado. Liongvu entregou seus materiais com um total de 813 pontos e se tornou o primeiro colocado, quase quebrando o recorde. Prota sabia quem era Liongvu. Quando ele era jovem, era arrogante, e foi o avô dele quem mimou seu pai. Pupan entregou seus resultados de caça, deixando os oficiais muito confusos sobre como ele conseguiu tantos materiais e acumulou um total de 835 pontos. Isso quebrou o recorde anterior. Hongvou ficou ainda mais chocado, mas Pupan disse que suas conquistas não eram nada comparadas ao seu chefe. Pupan parecia considerar Prota como seu irmão. Os resultados iniciais de Prota foram 810 pontos, mas ele retirou uma presa de Rei Lobo, que foi testada pelo avaliador e realmente era a presa do Rei Lobo. O avaliador não pôde determinar quanto a presa valia. Hongvou, que viu o material que pertencia a Prota, já sabia que era das serpentes gêmeas e ficou com raiva e ordenou que os soldados capturassem o trapaceiro Prota. Prota ficou tranquilo e emitiu uma aura assustadora em direção a Liongvu. Assim que Hongvou estava prestes a sacar sua espada, uma lança perfurou o local e interrompeu os movimentos deles. 3 pessoas importantes apareceram. Shen San estava na frente, com Li Jong e Pou Ao atrás. Eles estavam no nível de Senhor da Guerra. Ao ouvir as acusações de Hongvou, Shen San concordou e estava prestes a verificar todos os guerreiros que ousaram trapacear. Mas Li Jong achou que não era necessário fazer a verificação. Finalmente, Shen San deu 500 pontos ao Rei Lobo e com isso, Prota se tornou o primeiro colocado com 1.310 pontos. Shen San o elogiou e quis que ele se juntasse à força militar, assim como Pou Ao,
que também queria que Prota se juntasse. Junte-se ao mercenário Legion. Ele mesmo queria sair imediatamente e se despediu enquanto os convidava para a festa de celebração da operação. Desta vez, Legion sabia que o Prota era filho de um traidor e não o deixaria ir. Prota mesmo estava bastante feliz, pois desta forma ele poderia entrar na base militar que seu pai disse que ele entraria. No caminho, Prota pensou que se entrasse ilegalmente neste lugar, isso certamente terminaria em morte. Felizmente ele não teve tempo para fazer isso ainda. Prota, junto com Pupan e Gizan, já havia chegado ao local onde receberiam a recompensa. Os três encontraram Shen San, que lhes deu uma licença de consultor de segurança e um cheque em dinheiro. A diferença nas quantias era bastante grande, com Pupan e Gizan recebendo 3 milhões e 2 milhões, enquanto Prota recebeu 8 milhões, pois Prota quebrou o recorde. Se Prota quisesse entrar no exército, a recompensa seria aumentada, mas Prota escolheu ir para a guilda de mercenários, que o tratou bem, e o presente mais esperado do artefato alienígena já estava em suas mãos. Quando ele abriu a caixa, havia uma esfera laranja, que foi testada como segura para humanos e gravaria as informações que ele obtivesse. Prota havia comido o artefato e depois o sistema disse que maximizaria seu efeito em 100 e Prota ganharia 20 pontos de atributos em força. Todos os presentes ficaram surpresos, pois o que Prota obteve foi 20 pontos de atributo, o que é muito difícil de aumentar, exigindo muita prática e matança de muitos monstros, mas conseguir artefatos alienígenas é muito bom, especialmente obter 20 pontos. Além disso, eles também têm direito a ter habilidades de combate para que eles sejam levados para um lugar proibido. O destino do Prota era o cofre de número 9963, e parecia que esse lugar estava bastante distante. Eles então chegaram a uma sala, e Shen San disse que Pupan e Gizan podiam escolher habilidades de nível D entre as 3 habilidades que o exército escolheu. Pupan escolheu habilidades de corte de onda, e Gizan escolheu habilidades de movimento. Prota recebeu tratamento especial e foi livre para escolher as habilidades. Aqui, entre muitas habilidades, Prota escolheu a habilidade da Lâmina de Sombra, uma habilidade bastante difícil de aprender, mas se Prota já tiver um sistema, é fácil para ele aprender a técnica. Shen San estabeleceu a condição de que Prota não estava autorizado a ensinar a habilidade a outras pessoas, e depois que saíram, Prota já sabia que esse lugar era algo que eles precisavam de uma permissão para entrar, ou precisariam se tornar um soldado de nível Senhor da Guerra para entrar nas salas 80 e acima, dando-lhe um propósito claro de se tornar um nível Senhor da Guerra. Depois disso, houve uma breve reunião. Purral deu um presente de 1 milhão ao Prota, e Prota foi direto para o campo de treinamento para usar sua nova habilidade, a Lâmina de Sombra. Enquanto isso, Pupan já havia contado tudo o que aconteceu na operação conjunta a seu pai, que estava furioso e ia se vingar daquele Legion. No campo de treinamento, foi visto que Prota havia ativado sua nova habilidade que precisava apenas de 20 pontos de atributo. Ele estava muito feliz com o desenvolvimento de sua força, e as habilidades que ele obteve eram muito poderosas e úteis. Após o treinamento, ele viu Pupan com Rugia do lado de fora, e Prota deu presentes a Rugia e Pupan. Quem viu aquilo ficou um pouco machucado, mas ele aprendeu com Prota como ser um malandro. Depois disso, Rugia e Pupan levaram Prota para uma área residencial muito agradável e segura. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.